Primeiro, uma rápida apresentação de quem é Diogo Seixas. Então, eu sou engenheiro automotivo formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, com especialização em veículos elétricos e infraestrutura de recarga. Eu sou hoje CEO da Neo Charge e sou também diretor da ABVE, Associação do Brasileiro do Veículo Elétrico, e da Abravei, que é a Associação Brasileira dos Proprietários de Veículos Elétricos. Eu sou usuário de veículo elétrico, proprietário de veículo elétrico há 8 anos, quase completando 9 anos agora. Então, eu tenho bastante experiência também com a experiência do usuário no Brasil e a evolução da infraestrutura de recarga ao longo desses anos. E passei também boa parte da minha vida fora do Brasil, onde eu tive a experiência de usuário de veículo elétrico na Califórnia e na Europa. Primeiro, uma rápida apresentação da Neo Charge. A Neo Charge foi fundada em 2016, então a gente já está aí com 6 anos de experiência no mercado de mobilidade elétrica, mas ela nasceu dentro do grupo Neo Solar, que vem do mercado de energia solar fotovoltaica. A Neo Charge agora está passando por um processo justamente de spin-off, ou seja, de separação da Neo Solar, para que a gente possa ter mais agilidade, mais autonomia e mais foco no mercado de mobilidade elétrica especificamente. A gente trabalha com uma solução completa no portfólio de produtos, onde a gente tem carregadores de diversos tipos, acessórios, cabos, tudo mais, tudo que um proprietário de veículo elétrico, quer seja pessoa física ou frotista, pessoa jurídica, pode precisar. A gente tem também os serviços técnicos de projeto de engenharia, instalação, comissionamento, manutenção e tudo mais. E a gente tem também a plataforma de tecnologia, que é a plataforma e o aplicativo da Neo Charge. Dentro dos carregadores AC, que são de corrente alternada, que são esses lentos e semi-rápidos que a gente tem tanto o produto portátil, que são várias configurações de potência, então você pode ter de 3 kW, de 7 kW, de 11 ou 22 kW. Esses são os carregadores que geralmente o usuário utiliza na rua, em suas viagens, em emergências, quando vai ficar num hotel, numa pousada, parar no meio da estrada, alguma coisa para fazer uma recarga de emergência, mas também pode ser utilizado no dia a dia. O Mini Wallbox já é um produto onde ele tem essa portabilidade, mas ele é mais indicado para quem vai usar no dia a dia, porque ele tem proteções elétricas mais avançadas e tem inclusive um suporte de parede que você pode deixar ali na sua garagem e depois só levar o carregador em viagens. E por último, a gente tem os Smart Wallbox, que são geralmente mais utilizados em comércios, estacionamentos, shoppings e tudo mais, por ele ter tanto a inteligência, ou seja, de possibilidade de monitoramento e gestão, como também o protocolo ao CPP, para que você possa integrá-lo às diferentes plataformas e aplicativos de recarga. Agora a gente está lançando também a nossa linha DC, que são os carregadores mais rápidos, tanto rápidos quanto ultra rápidos, mas primeiro a gente está trazendo esses dois produtos, onde o primeiro deles é um carregador de 30 kW, que é wall, ou seja, ele pode ser preso em parede ou totem. Ele vem com um conector apenas, que pode ser ou CCS ou CHAdeMO, conforme a necessidade do cliente. E a gente tem também o ground ali, é o que vai no piso, que tem 2 conectores, é um carregador de 60 kW, podendo carregar um carro a 60 kW DC, ou 2 carros, cada um com 30 kW. Por último, eu queria apresentar aqui a nossa plataforma e aplicativo, que a gente lançou recentemente a nova versão. Então, a plataforma é uma plataforma web para gestão e monitoramento de eletropostos públicos ou privados, onde ali, tanto um condomínio, como um shopping, como um gestor de eletropostos de rodovias, por exemplo, ele pode acompanhar, monitorar e fazer toda a gestão desses eletropostos. E o aplicativo, que é um aplicativo mobile para celular, onde o usuário do carro, quer seja um motorista, pessoa física ou um frotista, vai poder localizar essas estações de recarga, ativar, realizar o pagamento da recarga e por aí vai. Agora, falando um pouquinho de infraestrutura de recarga urbana, que é o nosso tema hoje, eu queria começar só deixando bem clara a diferença entre os carregadores ou recargas AC e DC. AC, como a gente fala, corrente alternada, é aquela recarga geralmente de uso urbano, mais comum, onde você vai utilizar na sua residência, no seu escritório, no shopping, até no posto de combustível da sua cidade, aqueles que já tiverem esses carregadores. São recargas um pouco mais lentas. Comumente a gente encontra essas recargas de 7 ou de 22 kW nos centros urbanos. Existem no mundo diversos tipos de plug, como a maioria já conhece, mas no Brasil acaba que o padrão é o tipo 2, que é o tipo europeu. Essa recarga no carro é aquela que passa pelo onboard charger, que é o inversor embarcado no carro, que então vai fazer essa transformação da corrente alternada em corrente contínua, que é o que a bateria precisa para recarregar. E os carregadores DC, que são geralmente mais rápidos, hoje em dia o padrão é a partir de 30 kW, os mais comuns são de 50 ou 60 kW, são mais comuns em rodovias e estradas, mas a gente está começando a ver eles entrando um pouco nos centros urbanos agora.
em alguns pontos específicos, e eles têm também um plug diferente, mas no Brasil o padrão é o CCS2, que é o padrão europeu, com alguns exemplares do CHAdeMO, que é o padrão japonês. Primeiro seria legal a gente falar, quando a gente fala de infraestrutura de recarga urbana, é legal a gente bater num ponto que é qual é o hábito de recarga de um veículo, quer seja uma pessoa física ou um frotista, tá? Alguns aqui já comentaram, mas se a gente for pegar as fontes e os estudos que já existem no setor, a gente percebe que 85% dessas recargas são feitas em casa. No caso de frotas de empresas, esse em casa seria na própria garagem, ali no próprio centro de distribuição, onde esses carros passam, geralmente pernoitam ou ficam ali à espera da próxima entrega, tá? Então, a gente vê que a infraestrutura urbana de pública ou semipública, digamos assim, acaba sendo uma fatia muito menor, tá? E que, se você pegar e dividir eles em questão de necessidade e conveniência, a gente tem que as recargas urbanas AC são uma conveniência para o usuário, tá? Então, geralmente, ele faz essas recargas em casa, então ele não precisa usar o carregador na rua. Isso eu falo com a própria experiência que eu tenho, que esse número de 85% para mim é muito mais, tá? Eu faço 99% das minhas recargas em casa, e esse 1% é eventual quando tem algum erro de percurso ou planejamento, por exemplo. E as recargas rodoviárias, que são as recargas DC, aí sim são uma necessidade, não tem como você completar a viagem se não tiver um carregador DC na rodovia que você está fazendo sua viagem. Quando a gente fala de infraestrutura urbana, é legal a gente dividir em 4 tipos de centros de recarga. Tá? O primeiro deles é o residencial ou o seu escritório ou o centro logístico da empresa ali, onde o carro geralmente vai ou pernoitar ou passar boa parte do tempo parado carregando. Então, quando a gente fala de residência, o mais comum é ter de 3 a 7 kW, por conta da própria infraestrutura disponível nas residências e nos condomínios hoje em dia, tá? Mas as instalações mais modernas, os locais que têm já uma instalação trifásica 380 volts, a gente vê então a presença e a possibilidade de ter os de 22 kW. Lembrando que a maioria dos carros hoje à venda no Brasil não chegam a 22 kW de potência do onboard charger. A maioria ainda é 7 kW e os mais novos agora estão vindo a 11 kW. Os de 22 kW são uma minoria, tá? A gente tem também o comércio e estacionamento, que é o que a gente vê geralmente nos shoppings, nas academias, nos supermercados, nos lugares onde a gente já vê esses carregadores públicos. Eles são sempre carregadores de corrente alternada, AC, e mais comuns de 7 a 22 kW. Aí, quando a gente começa a olhar onde que começa a aparecer nos centros urbanos os carregadores DC, os carregadores mais rápidos. Primeiro você vai ver nos hubs de recarga, nos hubs logísticos, que são geralmente utilizados ou por veículos de aplicativo, né, que seria o Uber 99, por aí vai, ou os veículos de entrega, os furgões elétricos, independente da empresa, mas mais comum das empresas de e-commerce, né, de vendas online, que fazem essas entregas. Então, esses centros urbanos têm geralmente carregador AC e carregadores DC, onde você vai começar a ver, não há necessidade de serem carregadores tão potentes, então os carregadores DC nesse centro geralmente variam entre 30 a 60 kW, mas já começa a se perceber essa necessidade de uma recarga mais rápida para que o veículo possa continuar a sua entrega conforme a rota planejada. E é então nas estradas e rodovias, por último, que você vai ver os carregadores ultra rápidos, os carregadores mais potentes, onde geralmente o mais comum hoje, padrão no Brasil, ainda é o de 50 kW, mas a gente começa a ver agora a instalação de carregadores DC de 100 kW, 150 kW e até de 350 kW, mas mais uma vez vale a ressalva que os carros sequer chegam a esse nível de recarga, tá? Então os carros mais comuns no Brasil ainda são de 50 kW, a potência máxima que eles aceitam. A gente já tem alguns veículos que aceitam 100 kW, e a partir daí começa a ser realmente coisas muito raras. Falando um pouquinho dos carregadores no Brasil, para falar o que a gente tem então presente hoje. A gente tem uma média de 2.500 carregadores públicos e semipúblicos AC e cerca de 60 carregadores DC. Tá? Esse número, a cada dia, cada semana, vai sendo aumentado, está crescendo bastante, tá? E a gente tem uma proporção hoje de cerca de 98% dos carregadores são AC, são esses lentos e semi-rápidos, e 2% são carregadores DC. Lembrando que nesse número aqui, eu estou falando de carregadores públicos e semipúblicos, não estou falando de carregadores residenciais, tá?
Quando a gente olha, então, o número de veículos, aqui eu tinha o número de veículos até setembro. Não tinha ainda incluído os valores que o Adalberto acabou de falar hoje com o mês de setembro todo de vendas. Então, a gente tinha cerca de 35 mil veículos elétricos e híbridos plug-in. Esse número agora já bateu 40 mil com as vendas fechadas do mês de setembro, tá? Então, a gente tinha um coeficiente de 14 veículos elétricos por carregador. Hoje a gente está mais perto de 15 veículos elétricos por carregador. E isso é legal botar numa proporção para ver se é muito ou pouco, então, comparando com outros países do mundo, tá? A gente vê pelo nosso número que a gente não está tão longe assim da realidade dos países mais desenvolvidos. O nosso número está algo entre Estados Unidos e Japão. A gente está muito longe dos países europeus e da China, que têm uma infraestrutura de recarga muito mais robusta. E, por mais que você pegue o número absoluto de carregadores no Japão ou nos Estados Unidos, como a frota de veículos deles é maior, acaba ficando muito parecido com o que a gente tem hoje. Então, a gente não tem hoje uma infraestrutura urbana tão ruim. Ela pode melhorar? Sim, mas ela tem que melhorar de forma inteligente, distribuindo em pontos estratégicos, distribuindo em capitais e cidades que ainda não têm ou têm muito pouca infraestrutura, para que o próprio consumidor comece a se sentir mais confortável com a compra do veículo elétrico. A infraestrutura urbana acaba não sendo uma coisa que ele vai usar uma vez que ele comprar o carro, mas psicologicamente ele sente que precisa daquilo para vencer a barreira daquele vício que ele tem de só abastecer o seu veículo em postos de combustível. Então, se ele vê posto de combustível em toda esquina, ele se sente confortável, mas se ele não vê carregador na cidade dele ou no percurso que ele faz, ele acaba tendo esse receio de que ele não vai ter onde carregar, porque ele ainda não sabe que não vai assim precisar tanto assim, porque ele vai acabar carregando em sua casa ou no seu trabalho. Aqui eu mostro um pouquinho das eletrovias, ou seja, aqui, diferente do mapa que ele mostrou mais cedo, o pessoal da PHB, aqui eu estou mostrando apenas carregadores DC, para mostrar que já é possível sim fazer viagem de carro elétrico no Brasil. Muita gente fala que não é, mas a gente tem diversas pessoas com veículo elétrico que fazem as suas viagens com sua família tranquilamente, e eu sou um deles, eu só tenho carro elétrico em casa, então a gente só viaja com carro elétrico, eu não preciso de um carro a combustão para fazer os percursos que eu faço. A gente tem 3 regiões que já têm a possibilidade e a integração de capitais e cidades grandes. Então, a gente tem ali no primeiro mapa a região sul, você tem no Paraná uma eletrovia que atravessa o estado todo, de Foz do Iguaçu a Paranaguá, você tem na BR-101 ligando desde o estado de São Paulo, passando por Paraná, Santa Catarina e chegando até Porto Alegre, então você já consegue atravessar todos os 3 estados do sul, e em Santa Catarina você já chega até parte do interior, que é Lages, ali no meio do estado, então você já consegue fazer uma boa parte do estado também viajando pelos pontos turísticos da Serra Catarinense, por exemplo. No Sudeste, você vê que há uma maior concentração no estado de São Paulo, que é natural, mas você já tem uma boa via ligando São Paulo ao Rio, que é a Dutra, já tem vários postos de eletropostos nessa via, e você começa a ver aparecendo no estado de Minas Gerais, no Espírito Santo, e chegando até Brasília ali também, mas que ainda precisa melhorar muito, mas já existe alguma infraestrutura ali. Dependendo da autonomia do veículo, ele já consegue fazer essa viagem tranquilamente. E no Nordeste você tem o Corredor Verde ali, que integra as principais capitais, onde já é possível e já temos diversos associados que fazem essa viagem com seus veículos elétricos. Aqui eu encerro, então, depois a gente vai ter um bate-papo, vai ser um prazer tirar algumas dúvidas com vocês, mas agradeço a atenção de todos.